tema sobre o salário mínimo nacional voltou ao Conselho de Ministros para a sua aprovação final, depois do longo período de negociações entre o governo, centrais sindicais e entidades empregadoras. Entretanto, foram estabelecidas etapas e categorias para a sua melhoria. Foi fixado, então, o salário mínimo nacional em 70 mil kwanzas, como todos já sabemos. Porém, 50 mil ficariam para as microempresas, empresas iniciantes ou startups e os particulares, os nossos trabalhadores domésticos. E aí clarificamos então também, em sede dessa proposta, o conceito claro do que é salário mínimo nacional. E também disse aqui que, adicionalmente, estes 60 mil deviam ter uma perspectiva progressiva e evolutiva, no qual, após 12 meses, o montante do salário mínimo devia ascender a 100 mil kwanzas. A meta é pagar até 100 mil kwanzas de salário mínimo nacional. Mas até lá, a solução encontrada é sair dos 70 mil para os 100 mil kwanzas em 12 meses, depois da entrada em vigor da medida do governo, que nos próximos dias será publicada em Diário da República. Os empregadores devem fazer a projeção para que no período de 12 meses saia dos 70 para ir gradualmente chegar aos 100. Isto porque podiam perguntar, então, porque é que não ficou já aos 100, não é? Mas a resposta é esta. Estamos todos num contexto económico, social, financeiro difícil. Nós devemos, ao Estado cabe fixar o salário mínimo de formas a que não desvirtua aquilo que é o setor empresarial. Por isso é que, para os cenários dessa natureza, impõe-se o diálogo tripartido, e aqui foram ouvidos e puseram-se de acordo as centrais sindicais e também as entidades patronais. Mas se presume que, por hipótese, haverá empresas sem capacidade para pagarem até 70 mil kwanzas de salário mínimo nacional, como está estabelecido. Para esses casos, já foram estudadas alternativas. Todas aquelas empresas que encontrarem dificuldade em poderem pagar o salário mínimo que aqui este diploma vem a decretar, devem informar que não têm capacidade financeira ao Ministério do Trabalho, designadamente a Direção Nacional do Trabalho, que em sede de vários documentos que vai solicitar e já constam do diploma, designadamente os relatórios de execução finda, os comprovativos dos impostos pagos à agência tributária, e nós faremos então a nossa apreciação para poder então aferir se ela tem ou não capacidade de pagar, e visitas respectivas que fizemos ao local, para aferir se tem ou não capacidade de pagar esses salários, e poderemos, excepcionalmente, temos essa competência que nos é aferida do ponto de vista do diploma, para, não para além de 2 anos, poder autorizar, excepcionalmente, pagar abaixo desses valores, para não termos pessoal que às vezes até aceita o princípio, não temos pessoal no desemprego. Os diplomas aprovados pelo Conselho de Ministros nesta quarta-feira têm efeitos imediatos a partir do momento em que forem publicados pela imprensa nacional. E o Governo aprovou também a alteração da pensão mínima de reforma por velhice. O montante passa dos 48 mil para 70 mil kwanzas. Foram alterados os limites das pensões do Instituto de Segurança Social. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social fez saber à Comunicação Social que o seu ministério há muito era interpelado sobre essa matéria. Já esperavam, uma peça foi recebendo várias interpelações. Finalmente estamos aqui o diploma que vai aprovar os limites mínimos, máximos e intermédios das pensões de reforma, os benefícios que o Instituto Nacional de Segurança Social atribui aos nossos beneficiários. Portanto, queríamos dizer que, de forma muito sintética, que fizemos então, depois de vermos os fatores de sustentabilidade da segurança social, que nos diz que deve ser tido em conta para não descalibrarmos a própria
a sobrevivência da mesma. Nós tivemos para a pensão mínima de sobrevivência, pensão de invalidez, abono de velhice, que estavam em 30.894 kwanzas, passaram de 30 mil para 70 mil kwanzas. Não temos nada abaixo do salário mínimo. O montante mínimo da pensão de reforma por velhice sai dos 48 mil para os 70 mil kwanzas, ao passo que a pensão máxima sai dos 607 mil para os 700 mil kwanzas. Portanto, tínhamos a pensão mínima de reforma por velhice, estava em 48.272 kwanzas, passou para 70 mil kwanzas, o que equivale a 70% do impacto, né? Da acréscimo. A pensão máxima de reforma por velhice estava em 607.874, passamos para 729.448 kwanzas, um impacto de 20%. E naquela inicial, na pensão mínima de sobrevivência, invalidez e abono, o impacto foi de 126%. Portanto, este decreto vai entrar em vigor a partir do momento da sua publicação em Diário da República. Portanto, é para imediato. Queremos dizer que tão logo seja publicado em Diário da República, o Instituto de Segurança Social tem as condições preparadas para começar a fazer os pagamentos. Para estas alterações foi aplicado o indicador de sustentabilidade de acordo com o princípio da diferenciação positiva, com a consequente atualização do valor das pensões mínimas em 45,12%, as pensões máximas em 20% e as demais, entre esses dois limites, em 25%. O Conselho de Ministros também apreciou para envio à Assembleia Nacional uma proposta de lei de bases do Sistema Nacional de Formação Profissional, com o objetivo de ajustar a mesma ao atual ordenamento jurídico nacional e à realidade socioeconômica do país. Visa também o mesmo diploma adaptar o sistema à realidade atual, conferindo-lhe maior eficiência e eficácia.